Gente, a nossa proposta, a nossa plataforma aqui, nós vimos aqui esta noite, nós temos uma proposta e a Escola de Iluminação tem uma plataforma, ok? Qual é o propósito, né? Qual é o objetivo nosso aqui, tá certo? Então, nós temos o objetivo de desenvolver em todos nós, né, recursos interiores. Recursos interiores. Quais são os recursos interiores que tem dentro da gente? Nós temos recursos interiores, nós somos uma fonte de recursos interiores que tem dentro da gente, da nossa alma, da nossa consciência, né? Okay? Tem muitos recursos dentro de nós que nós desconhecemos, tá certo? Ok? Por isso que a nossa fé ainda é pequenina, não é isso? Por isso que a gente está sempre colocando aqui, né? A nossa incredulidade é exatamente a ignorância, o desconhecimento dos recursos que há dentro de você. Por isso que muitas vezes a gente não acredita, né, na gente, ok? Porque desconhece a força, desconhece os recursos, desconhece os valores que estão dentro de você, ok? Então vamos nós, então, para esses valores, né? E para que servem esses recursos? Vou já falar dos recursos interiores que tem dentro de você, né? Para vencer as dificuldades emocionais, como depressão, pânico, perdas, frustrações, ok? Então, nós temos aqui como objetivo, como plataforma, ok? A gente ativar os nossos recursos interiores. Todo o Evangelho de Jesus, ele é uma proposta terapêutica, ok? Para ativar do inconsciente da gente, da consciência da gente, da consciência da gente, esses recursos, né? O Evangelho de Jesus, ele é uma ferramenta de alívio das dores e, ao mesmo tempo, ativar os nossos recursos para que a gente possa ser uma pessoa mais fortalecida, mais equilibrada, né? Mais animada, mais motivada diante das dificuldades. Então, vamos lá. Quais são os recursos mesmo, Tarcísio, que tem dentro da gente? Muitos recursos tem dentro de você. Muitos recursos, ok? Não esqueçam de um detalhe, quando eu falo de recursos. Todas as virtudes que você conhece. Pensei numa virtude, ok? Uma virtude. As virtudes que você conhece, todas, sabe onde é que elas estão? Dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. Quando você, lá na Gênesis, foi criado a imagem e semelhança de Deus, Deus já deu o DNA dele para você. São esses recursos que estão em estado latente em você, que cabe a você desenvolver. Então, a nossa escola de iluminação tem esse propósito, desenvolver esse recurso. Então, hoje a gente vai falar de um recurso que está dentro de você, de uma virtude. O que é que a nossa irmã falou aqui? Qual foi a virtude que ela falou que hoje, né? Que a gente vai falar? Caridade. Caridade. A caridade, sabe onde é que ela está? Dentro de você. Não tem nada exterior, não. Está tudo dentro de você. Não existe exterioridade. O amor está dentro de você. Por que, Tarcísio? Porque Deus lhe criou a imagem e semelhança dele. Deu o DNA para você. Agora, cabe a você desenvolver, tá certo? Pela sua vontade, ok? Pela sua fé, vontade de querer, a certeza que essa vontade pode obter satisfação. Cabe a você desenvolver essas virtudes. Para quê? Para você ser uma pessoa mais equilibrada, fortalecida, tá certo? Espontânea, tá certo? Com mais motivação para a vida e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar de uma força, e a gente fala de força, né? A psicologia positiva, estudando a consciência, né? Então, fala de forças. Então, a caridade é uma força? Sim, a caridade é uma força que movimenta o amor que está dentro de você. Então, os seus movimentos, você movimenta as suas forças. E o patrimônio, a ferramenta, né, o atributo mais importante da criatura humana, da alma humana, é o seu
pensamento. Tudo começa no pensamento ou não? Sim, tudo começa no pensamento. Tudo começa no seu pensamento. É o seu pensamento que vai desdobrar até materializar, vai montar uma ideia, aí depois da ideia você vai materializar. As cadeiras nasceu de um pensamento, a sua roupa, essa aqui nasceu de um pensamento. Ok? Então hoje a gente vai falar sobre essa força que tem dentro de cada um de nós, que se chama caridade, que é a ação do amor. Então, olha só. Aqui está, eu coloquei para vocês a imagem da caridade que movimenta todas as suas forças, todas as suas energias, porque ela é a ação do amor. Então, a imagem que eu gravo em mim, quando eu me movimento com caridade, é essa aqui, ó. Essa é a minha imagem. Está nas minhas memórias positivas, se amplia. Então, só para a gente colocar aqui. Primeiro, deixa eu colocar aqui. Caridade é movimento da força divina atuando em você. Força divina, força de Deus, inteligência suprema, o Todo-Poderoso, o Todo-Misericordioso. É essa força que você ativa dentro de você e faz expandir pelo movimento do amor. O reino de Deus está dentro em vós, Lucas 17, 21. Então, na verdade, quando você, essa é a grande proposta de Jesus, construir no coração das pessoas o reino de Deus ou o reino dos céus. Então, essa construção se faz pelo exercício da caridade. A força divina irá se manifestar por uma intenção e um sentimento elevado. Por quê? A intenção vem do cérebro, é a eletricidade, ok? O sentimento vem do coração. Então, eletricidade e magnetismo montam uma ideia positiva, né? Então, o que nós estamos fazendo? Aquilo que Jesus nos ensinou. Nós aprendemos o Evangelho e agora precisamos fazer uma coerência dele, que é a nossa prática. Praticá-lo, tentar praticá-lo, né? A proposta de Jesus para a coerência, intenção e sentimento será realizada pela manifestação do BIP. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Como é que Jesus entendia a caridade? BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Lá vem a pessoa querendo conversar contigo. Mano, eu vou te contar uma da fulana. Querida BIP. Já vai almoçar? Já. Vamos lá, eu quero falar uma coisa para ti. BIP. Levantou na segunda-feira chateado. Tarcísio, BIP. Ok? Benevolência, indulgência, perdão. Tudo bem? É como Jesus entende a caridade. Então, a pergunta básica é essa aqui, né? Se o pensamento que você emite cria imagens, qual a imagem da caridade que ficará gravada na sua consciência, que eu já falei para vocês? A imagem de Deus. Imagem de Deus. O amor, onde chega, ilumina. A imagem mais próxima de Deus é uma luz, tá certo? Você iluminado. Um bom dia dá para iluminar, gente? Dá, dito com jeitinho. Bom dia. Bom dia. Aí, luz meio apagadinha, né? Mas, bom dia. Então, a nossa irmã Rosália, vamos lá. Vamos ver aqui quanto. Aqui, deixa eu botar a imagem dela aqui. Está aqui a imagem dela, ó. Então, essa irmã, ela viveu na França, né? Ok? Ela encontrava forças em dizeres do fundador das Filhas da Caridade, São Vicente de Paula. Ide visitai os pobres 10 vezes ao dia, e 10 vezes ao dia encontrarás Deus. Entrareis em suas casas pobres, mas lá encontrareis Deus, pelo exercício da caridade. Então, ela trabalhou em Paris, né, no século passado, como irmã da caridade,
fazendo o bem. Trabalhava nos bairros pobres de Paris. E ela então se manifestou em 1860 e deu essa mensagem aqui. Eu peguei algumas coisas da mensagem dela. Vamos lá. Próxima. Encontrei aqui no mundo espiritual um dos pobres da terra. Pobre da terra, a quem por felicidade eu pude auxiliar algumas vezes. E qual ao meu turno tenho agora de implorar auxílio. Então, o pobre lá no bairro de Paris era um espírito iluminado, vindo num processo de recuperação e conseguiu, né? A caridade moral consiste em se suportarem uns aos outros. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras. As pessoas têm opinião diferente? Todo dia é dia de fazer caridade moral dentro de casa, sim ou não? Sim. Sim, gente. E o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora encarnados, grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale um outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade, isso. Não é, senhor? Você ouviu aqui essa frase final aqui? Olha só o que está falando aqui. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale um outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade, isso. É que ele me fez umas perguntas, quando ele veio, né? Aí tem essa frase aqui que eu achei interessante. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real está não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade. Porquanto não dá atenção ao mal proceder de outrem, é caridade. Então, não julga ninguém, pelo amor de Deus, não faz julgamento de quem quer que seja. Ok? Então, gente.